aprender um jeito de amar, mas primeiro devo a Cristo olhar. Ele me ensinou a orar, como perdoar e como falar. E Ele ao meu lado sempre vai, fala com doçura, me envolve com ternura. Ele está a me mostrar os seus braços abertos, que esperam a decisão. Não os recuso, eu vejo salvação nos braços abertos, tão ternos, santos me chamam para o gozo, me envolvem como um manto. Sempre perguntei se Cristo está a me ouvir, mas primeiro devo a Ele. Dos problemas tento fugir, devo pedir e não desistir. E Ele ao meu lado sempre está, fala com doçura, embora eu não mereça. Ele está a me mostrar os seus braços abertos, que esperam a decisão. Não os recuso, eu vejo salvação nos braços abertos, tão ternos, santos me chamam para o gozo, me envolvem como um manto. Braços abertos que esperam a decisão. Não os recuso, eu vejo salvação nos braços abertos, tão ternos, santos me chamam para o gozo, me envolvem como um manto. Amém, Senhor. Obrigado, Fernanda. Eu gosto do estilo da Fernanda, ela canta assim com uma vontade de louvar a Deus, né? Ela comunica isso. Obrigado, Fernanda. Pastor Júlio, obrigado por esse lindo hino de braços abertos. Vamos orar. Pai, mais uma vez te louvamos porque Tu és digno da nossa adoração. Estamos aqui pelo Senhor, porque amamos ao Senhor. Peço a unção do Teu Espírito a mim ao abrir a Tua palavra. E que o Teu Espírito seja derramado sobre cada pessoa que aqui veio, está presente, aqueles que estão virtualmente conectados pela internet. Abençoe para que sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Dentro da série A Grande Esperança, o segundo tema hoje. Esperança para viver. Vamos colocar na tela já. Coloca já na tela. Esperança para viver. Quem tem esperança tem um grande futuro. Vamos dizer juntos? Quem tem esperança tem um grande futuro. E repita comigo depois. A correta visão do futuro muda o nosso presente. Vamos dizer juntos? A correta visão do futuro
muda o nosso presente. Se você crê nisso, diga aleluia. Eu creio nisso, aleluia. A correta visão do futuro muda o nosso presente. Deve agir no hoje, no agora, no nosso presente. Todos nós acompanhamos com emoção e também com muita oração o resgate dos 33 mineiros, soterrados por 69 dias a quase 700 metros de profundidade em uma mina de ouro e cobre no norte do Chile, a mina São José, no deserto de Atacama, que sofreu um desabamento no dia 5 de agosto de 2010. Nos primeiros 17 dias, não houve comunicação com o exterior. Os mineiros soterrados sobreviveram com 2 colheres de atum enlatado, um gole de leite e meio biscoito cada um. A cada 48 horas eles tomavam essa refeição. Somente no dia 22 de agosto, quando a perfuração de um diâmetro de aproximadamente 15 centímetros conseguiu chegar até o local aonde eles estavam, uma mensagem do líder deles, José Ojeda, dizia: estamos todos os 33 salvos e com esperança. Então, a esperança do salvamento, que era uma miragem, tornou-se uma possibilidade. Foi montado um acampamento que levou o nome Acampamento Esperança. As famílias ficaram ali, na expectativa, em oração, com seus corações tomados de esperança, de que haveria possibilidade do livramento, do salvamento deles. Foram mais 33 dias, até que uma abertura maior fosse feita, e 69 dias de espera, recorde absoluto em termos de sobrevivência. A cápsula Fônix trouxe à superfície, um a um, dos 33 mineiros, e todos foram salvos. E na entrevista dada, a Igreja Adventista do Sétimo Dia enviou por esse pequeno orifício de 15 centímetros uma pequena Bíblia. A nossa igreja no Chile enviou uma pequena Bíblia para cada um deles. E quando José Ojeda deu ali diante dos repórteres de todo o mundo, foi perguntado o que os manteve vivos. E ele disse: o que nos manteve vivos foi a esperança do livramento. O que nos manteve vivo foi a certeza de que os nossos familiares nos aguardavam. O que nos manteve vivo foi a certeza de que o mundo orava por nós. E o que nos manteve vivo foi aquela Bíblia enviada pelos irmãos adventistas, onde nós lemos a palavra de Deus durante esse período. O que nos manteve vivo foi a esperança. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Aqui no capítulo 24 de São Mateus, Jesus ensina, Jesus prega um dos mais importantes sermões que ele pregou quando viveu entre nós. Aqui no capítulo 24 de São Mateus, Jesus proferiu um sermão profético. É um sermão profético
Jesus aqui neste sermão, o conteúdo deste sermão, é Jesus falando o que ocorreria no mundo no tempo do fim. A necessidade de nós darmos atenção ao que Jesus falou neste sermão. Jesus, nesse sermão, traçou um paralelo entre a iminente destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 da nossa era. Então há nesse sermão insights, momentos em que Jesus fala da destruição de Jerusalém, que ocorreria poucos anos depois. Mas Jesus também traça esse paralelo da destruição de Jerusalém com a destruição final deste mundo. Então há momentos desse sermão que se aplica a Jerusalém, a destruição de Jerusalém no ano 70. E há momentos desse sermão que se aplica aos acontecimentos finais que terão lugar, que estão tendo lugar nos dias em que vivemos. Começa comigo aí no verso 7, depois você lê o conteúdo todo. Eu não vou poder fazer isso agora. Mas veja o verso 4, começa com o 4. São Mateus capítulo 24, se abre para mim, Hamilton, me dá um gole aí. Obrigado, Hamilton. Não fiquem com inveja, gente, vocês tomam depois um pouquinho. Mas veja o 4. Vede que ninguém vos engane. Agora vai para o 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vai para o verso 9. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vai para o verso 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vai para o 12, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E agora vai para o verso 13. Aquele, porém, me ajude, o que está aí na sua Bíblia? Aquele, porém, que perseverar até quando? Até o fim, esse... E interessante que logo em seguida, Jesus pronunciar este sermão profético dos últimos acontecimentos. Jesus, ele passa a contar, usar uma figura, uma imagem, que é um ensinamento que ele muito usou através de parábolas. E Jesus conta, após este sermão, 4 parábolas, 4 imagens ilustrativas deste sermão profético. Você observa aí Jesus contando essas parábolas. Primeiro no capítulo 24, 32 a 44, o que está aí na sua Bíblia? A parábola da figueira. Depois no verso 45 a 51, a parábola do servo bom e do servo mau. Aí você vai para o capítulo 25, que é uma continuidade do sermão do capítulo 24. Capítulo 25 de São Mateus, versos 1 a 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens. E logo em seguida, dos versos 14 a 30, Jesus conta a parábola dos talentos. E a mensagem contida nessas parábolas, podemos resumir da seguinte maneira: a parábola da figueira, o que Jesus quis dizer com essa parábola, dentro desse contexto de um sermão profético? Jesus estava falando da vida que produz, do nosso testemunho. Jesus está dizendo: meus filhos que vivem no tempo do fim, não seja igual esta figueira estéril, improdutiva. Porque uma figueira que não produz fruto não vai sobreviver. É o testemunho. A segunda parábola do servo bom e o servo mau. Em resumo, o que significa essa parábola? As nossas prioridades. Jesus está dizendo: meus filhos, quais são as suas prioridades? O que está determinando as suas prioridades na sua vida?
já que estamos vivendo no fim dos tempos, como você está ordenando as suas prioridades? Quais são as prioridades? Quais são as motivações do seu coração? Por que você está querendo isso? Por que você está querendo esse cargo? Por que você está querendo fazer essa faculdade? Por que você está querendo comprar esta casa, trocar o seu carro? Quais são, meus filhos, as suas motivações? Que vai determinar se você é um servo bom ou um servo mau. Aqui Jesus fala de prioridades. E a parábola das 10 virgens. O resumo desta parábola é Jesus falando-nos da nossa dependência diária do Espírito Santo. Aquele óleo que as virgens tinham dentro daquela lamparina, dentro daquela pequena, era bem pequena, eu tenho até uma que eu trouxe de Israel, dentro daquele recipiente, que a gente podia comparar aí a uma lamparina. Aquele óleo é símbolo do Espírito Santo. E nesta parábola das 10 virgens, Jesus está dizendo: filhos, vocês dependem do Espírito Santo, vocês terão momentos difíceis do tempo do fim, vocês precisam estar com este óleo, com o Espírito Santo na sua vida, buscar o poder do Espírito Santo, para que esse poder guie a sua vida, dê sustentação no momento de fraqueza, console no momento de sofrimento. Você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não vamos sobreviver. Você precisa da unção do Espírito, do óleo do Espírito. Buscar o Espírito Santo, a sua presença, o seu poder a cada dia. Essa parábola fala também de vigilância. Jesus diz: olha, nós devemos estar vigilantes, porque a hora que a gente não espera, as coisas acontecem, e o noivo virá, Jesus voltará. A vida é incerta, a vida é muito incerta, de repente tudo muda, mas aqueles que têm o Espírito Santo estarão prontos a qualquer momento, em qualquer circunstância, para serem chamados e serem contados entre os escolhidos. E aí então Jesus fala a parábola dos talentos. Essas parábolas têm que ver com nossa utilidade. Jesus disse: filhos, eu chamei vocês, vocês me aceitam como seu Salvador, vocês fazem parte do meu corpo, mas aqui vocês precisam entender que vocês têm uma missão. Eu lhe dei capacitações, eu lhe dei talentos, eu lhe dei habilidades, eu lhe dei dons. Você precisa trabalhar na minha causa, você precisa trabalhar na minha igreja, você precisa ajudar a construir o reino de Deus. Você precisa ajudar a expandir o reino de Deus. Você precisa ajudar a pregar o Evangelho. Muitos se converterão porque você decidiu trabalhar na minha causa. É por isso que Jesus termina esse sermão profético falando de missão, falando de trabalho, falando de talentos, falando de utilidade. Jesus está dizendo: você precisa se dispor a edificar o meu reino, o reino de Deus. O Geisa, você coloca o Arthur Zanetti aí, tem em seguida. Eu fiquei muito feliz pelo Arthur Zanetti. Ele começou cedo. Primeiro medalhista olímpico na ginástica da América Latina, não é só do Brasil, da América Latina. E na entrevista que eu assisti com ele e o seu técnico, ele diz: para esta Olimpíada, nós trabalhamos 6.000 horas de treinamento. Não foram 6 horas, 6 dias, 6 semanas, 6 meses, foram 6.000
horas de disciplina, de treinamento, para superar o chinês nas argolas. É por isso que você que está aqui me ouvindo, você que está pela internet, entenda de que no nosso preparo para a volta de Jesus, para a grande esperança que está chegando, para o nosso preparo, porque essas parábolas todas, o sermão profético e essas 4 parábolas que fazem parte desse sermão profético, nós podemos dizer que se destaca uma palavra, e essa palavra é preparo. Preparo. Jesus está dizendo: filha, é hora de você se preparar, filho, é hora de você se preparar, família, é hora de você preparar, criança, é hora de você pensar melhor no seu preparo e priorizar o preparo para o grande encontro com Jesus Cristo. Fazer isso valer lá em casa, fazer isso valer nas nossas relações, fazer isso valer na vida dos nossos filhos. Nós vamos dizer para eles que o que mais almejamos, que o que mais queremos, você precisa dizer isso para o seu filho, pai, é o preparo da nossa família para o encontro com Jesus Cristo. Essa deve ser a sua santa ambição. Você deve fazer isso valer. Por isso que todos esses ensinamentos têm que ver com o nosso preparo. Arthur Zanetti chegou no pódio, lá no topo. Ele se preparou para isso, não foi por acaso. Foi intencional. E você precisa ser mais intencional na sua vida religiosa. Você precisa ser mais intencional no seu preparo. E se você tomar o seu guia de mensagem agora, pegue o seu guia de mensagem. Tome seu guia de mensagem, seu informe. Tome seu informe e preencha comigo agora. Você tem aí 5 elementos essenciais do seu preparo. Eu vou te mostrar 5 elementos essenciais para você se preparar para a volta de Jesus. À luz dos ensinamentos de Jesus Cristo dessas parábolas, há 5 elementos que se destacam nestas parábolas. Há 5 elementos que nós precisamos cultivar na nossa vida. Primeiro, não se engane. Devemos estar atentos à palavra de Deus. Preencha aí, palavra. Ninguém está livre do perigo dos enganos satânicos. Nem um dia, nem uma hora, nem um segundo, sem com que nos apeguemos, nos agarremos à palavra de Deus. 1 Pedro 5,8, estejam alertas, o diabo anda em derredor de vós, querendo enganar, querendo destruir. Ele está como um leão, diz Pedro. Efésios capítulo 6, verso 11, Paulo diz: vistam-se de todas as armaduras de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, nós estamos numa guerra, não se esqueça disso nunca. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer o inimigo e as armas nessa guerra. Satanás, ele é um profundo estudioso da natureza humana. Enquanto a gente está aí distraído, enquanto a gente está aí pecando, Satanás está aprontando com a gente. E hoje ele intensificou a sua obra de engano. Hoje ele engana até... Hoje o engano não vem só do mundo não cristão. O engano hoje está dentro do cristianismo. E você precisa cuidar até com esses que propagam a palavra de Deus. Satanás está usando instrumentalidades, ele está usando de todas as formas de engano
para desviar você da palavra de Deus, para você perder o foco correto da vida cristã, que é Jesus Cristo e os ensinamentos de Jesus Cristo revelados na sua palavra. Não se engane, não se engane. Não deixe a sua filha se enganar, não deixe o seu filho se enganar, não deixe o seu marido se enganar. Testemunhe da verdade contida na palavra de Deus. O mundo está assim de engano, e a nossa única arma contra esses enganos, disse Jesus, é o está escrito, é a palavra de Deus. Segundo elemento essencial no nosso preparo, não se apegue e não se encante com as coisas transitórias desse mundo. Coloque a sua esperança onde vale, e o que vale é o Senhor. Tem muita gente aí desfocada, distraída, agarrada, apegada a tantas coisas que não ajudam no seu preparo. Você começa a assistir um filme, por exemplo. Você percebe que há alguma coisa ali que atrapalha o seu preparo, deixe. Você está assistindo um programa. Está assistindo um programa. E os protagonistas do programa estão escarnecendo do nome de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos servos de Deus, das coisas de Deus. Você vai continuar assistindo, meu irmão? Troque de canal. Essa é a atitude que se espera para quem está priorizando o seu preparo. Você está numa roda, vem uma conversa atravessada, ou você é um agente de transformação, tenta mudar o rumo da conversa, ou às vezes você diz, até logo, até outro dia, não precisa perder a amizade. Mas não se compactue, não permaneça aonde o seu Deus não está sendo honrado. E é isso que eu estou falando na prática para você. Isso que significa o desapego e colocar a sua esperança no Senhor. Tiago capítulo 4, verso 14, Tiago diz que a vida, a existência é como uma neblina. É como uma neblina. Esses dias eu estava viajando pelo sul de Minas, com a Nádia, e havia muitas neblinas de manhã, mas logo ela passou, ela dissipou uma hora depois. Tiago diz que a vida nossa é como uma neblina, que vem e vai. Por que você agora fica tão apegado àquilo que não é de valor eterno? Por que você está trocando as coisas de Deus pela transitoriedade desta vida, por um prazer momentâneo? Por quê? É por isso que Paulo, o apóstolo São Paulo, diz em Colossenses capítulo 3, verso 2, pensai nas coisas lá do alto. É hora de passarmos a pensar mais nas coisas de cima. Quanto tempo você tem gasto pensando nas coisas do alto? Faz uma autoavaliação. Ou será que a vida, essa agitação, essa correria, essa luta por nada, como Paulo diz assim, de dar murro no vento, sabe, como que estivesse esmurrando nada o vento, ele usa essa expressão, você correndo tanto, em nenhum momento você para pensar nas coisas de cima, das coisas que estão para vir, e tudo que vem de Deus é bom para você. E Paulo diz que quando a gente toma tempo para pensar nas coisas do alto, Filipenses 4,19, ele diz, e Deus há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Quando você para a pensar nas coisas do alto, você prioriza as coisas do alto, esteja certo de que Cristo Jesus, Ele vai satisfazer cada uma das suas necessidades. Mas você tem que parar de pensar só no que é terreal, e pensar também no que é celestial. E quando você pensa nas coisas do alto, você desenvolve uma atitude mental esperançosa. Pode colocar o slide.
Quando você pensa nas coisas do alto, você desenvolve uma atitude mental esperançosa. As coisas do alto começam a tomar conta da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas reações. Você passa a ter uma nova mentalidade, a ver as coisas da perspectiva do reino de Deus. É hora de vermos as coisas mais da perspectiva do reino de Deus. Diga, eu quero ver as coisas da perspectiva do reino de Deus. Amém. E quando você vê as coisas da perspectiva do reino de Deus, você passa a ter uma pessoa de visão. A sua visão amplia. A sua visão amplia. E sabe que a visão está aí na tela. A visão, ela define a ação, que por sua vez determina os nossos hábitos, que por sua vez molda o nosso caráter e determina o nosso destino. Isso é visão. Diga, Senhor, eu quero ter essa visão. É hora de ampliarmos a nossa visão. Essa esperança para viver o hoje e o agora, ela vai interferir na sua visão, na visão que você tem das coisas, e essa visão vai mudar o seu presente e vai determinar o seu futuro. Você começa a gozar o céu. Essa visão das coisas celestes faz com que o céu desça à terra e faça da sua vida e do seu lar um pedaço do céu na terra. Terceiro passo para o nosso preparo. Elemento essencial. Terceiro, está aí na tela. Não se deixe abater diante das provações, tribulações e sofrimento. Qual é a palavra de ordem de Jesus? Persevere, meu irmão. Persevere. Se você quer coisas fáceis, se prepare para dias difíceis. E há muitos cristãos que só querem moleza. Você está vivendo uma vida cristã muito ociosa, muito sem propósito, sem sentido, na mesmice. Caiu numa rotina insuportável. Sabe o que está acontecendo com você? É exatamente você permitir que Jesus reacenda essa chama da esperança no altar do seu coração. Há pessoas que deixam de perseverar com facilidade. Essas provações que vêm agora, que estão vindo, e alguns sofrimentos, algumas dores, algumas lutas, alguns sofrimentos, é exatamente um antegozo, porque esperança é uma antecipação de algo bom que vai acontecer. E essa momentânea tribulação, esse momentâneo sofrimento, essas dificuldades, elas vêm mesmo como uma disciplina, para ver se você persevera ao lado de Jesus. E cada provação resistida, cada tentação suportada, cada tribulação que você vence pela graça de Cristo, você vai adquirindo mais força, mais imunidade, mais resistência, e você glorifica o nome de Deus. Agora, se você desiste na primeira, se você desanima na primeira, você não está preparado para o pódio. É por isso que preparo envolve perseverança. Pode ser que eu esteja pregando para alguém agora, que esteja com a sua esperança morta. Você está vivo, mas a sua alma está morta. Pastor, eu estou precisando de forças para perseverar no meu dia a dia, pastor. Você se sente às vezes como morto, um peso morto. A sua alegria paralisou, faleceu o seu entusiasmo, você desistiu de perseverar. Satanás está fazendo você desistir, algumas coisas ele está colocando na sua vida para você desistir, mas não é hora mais de desistir, gente. A nossa grande esperança está voltando.
E agora é hora de perseverar ao lado de Jesus Cristo. Nunca precisamos tanto dele como agora. Agora é hora de buscarmos ao Senhor, a sua face, a sua presença. E se você decidir hoje buscar ao Senhor, Ele vai reacender essa chama, essa esperança, para você se exultar, pular de alegria, porque isto é exultação. Jesus vai restaurar, Ele vai renovar as nossas energias, as nossas forças. Pode ser que a vida para alguém aqui, o quebra-cabeça da sua vida está difícil de ser montado. Eu não tenho habilidade para isso, a Nádia tem, ela é pacienciosa. E tentamos montar um quebra-cabeça, eu logo, não consigo, desisti. Mas eu não posso desistir da minha esperança em Jesus Cristo. Nádia montou lá um quebra-cabeça, 5.000 peças. Agora não tem nem onde pôr o quadro. Mas valeu no processo, porque no processo de montagem, nós crescemos no relacionamento. Bem, tenha calma, essa peça se encaixa aqui. Essa é aqui. Eu já estava chutando o pau da barraca. Se eu estiver pregando para alguém que o quebra-cabeça da vida está difícil de ser montado, entregue para Jesus. E Ele vai vir e ajudar você a montar. Amém, glória a Deus. O quarto passo, o quarto elemento para o nosso preparo: não subestime o inimigo, vigie em todo o tempo. Não subestime o inimigo, não dê ibope para ele, mas também não o ignore. Satanás é um ser real, os seus anjos são reais, as forças demoníacas estão aí, queridos. Não subestime, vigie. É o que Jesus falou para as virgens. Aquelas que deixaram de vigiar, não estavam preparadas para receber o noivo e a recompensa do casamento. Jesus diz: vocês deixaram de vigiar. E a oração é o elemento principal dessa vigilância. Você precisa de diálogo constante com Deus. Você precisa começar a orar mais, porque a oração aponta de que lado você está e de que lado será o lado vitorioso. Eu preciso orar mais, eu preciso vigiar mais. Vigilância envolve você identificar as suas fraquezas pessoais. Proteja-se daquilo que inflama o seu ego, o seu eu. Proteja-se daquilo que incita você ao mal. Proteja-se daquilo que incita você ao pecado. Proteja-se. E para isso é necessário vigilância. E vigilância tem que ver com a vida de oração. E por último, não se omita e nem se acomode. Trabalhe. Me ajuda aqui, Marcelinho. Trabalhe. Vamos dizer juntos? Não se omita e nem se acomode. Trabalhe em favor do reino de Deus. O meu sogro, pai da Nádia, ele não havia se convencido de que para o seu preparo para o céu, para a volta de Jesus, ele precisava trabalhar. Ele estava muitos anos na igreja sem fazer nada. E a minha sogra, sempre quando a gente ia lá, falava: dá um conselho aí para o sogro. Eu amava muito meu sogro. Meu sogro era muito gente boa. Eu sinto falta dele. A Nádia foi comprar uma camisa para mim ontem, Dia dos Pais. E eu falei: interessante, como meu pai já faz muito tempo que morreu, eu não tive esse sentimento. Mas quando a gente comprava a camisa para mim, eu disse: olha, eu queria comprar uma camisa G. Seu pai era acho que GG, né? G. E sabe de que eu lembrei? Eu lembrei do meu sogro. Se ele tivesse vivo, eu gostaria de ter comprado uma camisa para ele também. Amava meu sogro. Mas um sábado à tarde eu disse nas férias: sogro, você não vai se preparar para a volta de Jesus se você não for uma pessoa comprometida e que trabalhe para o reino de Deus. E eu comecei a falar a recompensa do trabalho, que alegria trabalhar para Jesus, as dificuldades também que a gente enfrenta, mas cada dificuldade é um chamado à oração,
é um chamado a depender mais de Deus, é um chamado para a gente servir melhor. A gente passa por dificuldades quando a gente resolve construir o reino de Deus. Ontem eu tive aqui com aproximadamente 25 casais numa santa ceia, e a gente estava se preparando porque o próximo final de semana nós vamos estar numa missão especial para ajudar a edificar o reino de Deus na vida das famílias. E quando eu falei com ele, sogro, querido pai, você precisa trabalhar para o Senhor, isso vai lhe ajudar no seu preparo. Diz: Paulo, você fala de uma tal maneira que isso parece um conto de fada. Eu li muitos livrinhos de conto de fada, disse ele, mas a maneira como você fala do preparo para trabalhar com Jesus parece um conto de fada. Eu disse: sogro, é mais do que um conto de fada, é antecipar o que você será, é antecipar o céu, é antegozar o céu, quando você decide trabalhar para Jesus Cristo. E o meu apelo hoje é para os pais. Amanhã é o dia dos pais. Quantos dos pais e futuros pais querem se levantar diante de Deus e dizer: Senhor Jesus, conta mais comigo. Eu quero estar comprometido, eu quero trabalhar na tua causa, eu quero ajudar no avançamento do reino de Deus. E eu quero orar por você, pai, hoje. Os ministérios da igreja prepararam uma pequena lembrança, mas nós queremos dar essa lembrança a esse pai que se levantar agora e dizer: Senhor Jesus, conta comigo. Vou dar a oportunidade de você se colocar diante de Deus e você dizer: Senhor, eu quero me preparar, eu quero preparar a minha família. Quem estiver ao lado da sua companheira, da sua esposa, da sua namorada, da sua companheira, dos seus filhos, se vocês quiserem levantar também, levante, dê um abraço aí nesse pai, levante-se, dê um abraço nesse pai. E os desbravadores estão entregando essa lembrança, os desbravadores estão entregando, aceite essa simples lembrança, mas como uma lembrança desta mensagem, deste dia, deste ano, de você estar aqui conosco, os nossos internautas, que Deus abençoe os pais que estão conectados conosco pela internet. Receba todos os pais. Os desbravadores estão passando na sua mão essa lembrança. Não queremos que ninguém fique sem. Temos aqui alguns pais à frente ainda. Vamos aqui, meninos, desbravadores, por favor. O meu também, o meu aqui. Opa, o meu aqui, eu sou papai também, o meu aqui. Beleza. Agora todos se coloquem em pé, Vamos orar. Pai, encerrando este culto, nós queremos agradecer pelos pais que o Senhor nos deu. Eles não eram perfeitos, longe disso, mas dentro da tua graça eles nos ajudaram. Nós te agradecemos pelos nossos pais, os que já descansam na esperança da ressurreição e os que estão vivos entre nós. Nos ajude como pais a ajudarmos os nossos filhos e a tua igreja a se preparar para o reino do céu, para que os pais, as mães, os filhos, toda a família tenhamos alegria de quando Jesus Cristo voltar, estarmos ali prontos para a eternidade. Abençoe a cada pessoa que está aqui, os internautas, que ouviu esta mensagem, que essa mensagem produza salvação e esperança
em nome de Jesus. Amém. Cantemos juntos, vamos louvar ao Senhor juntos, e depois teremos a nossa escola de esperança, nossa escola sabatina. Fiquem para participar conosco.